Olá, meu nome é Renata, faço parte do Instituto Uno, uma empresa que nasceu do Grupo Matos, com a missão de agregar valor para melhorar o mundo através do conhecimento com foco na humanização. Por falar em humanização, você sabe o que é humanizar? Antes de responder, nós vamos voltar um pouquinho na linha do tempo. Os primeiros passos da gestão humanizada foram dados no início da Revolução Industrial, quando as pessoas passaram a produzir em grande escala e contratar cada vez mais colaboradores. As jornadas de 12, 14 ou 16 horas diárias puderam ser gradativamente reduzidas, assim como o trabalho infantil. Esses avanços passaram a fomentar a necessidade de humanização, pois os empregados passaram a desejar melhores condições de trabalho. A gestão rígida e necessariamente piramidal das primeiras indústrias foi se desdobrando em configurações cada vez mais participativas e aderentes às demandas das pessoas envolvidas, tornando o processo mais humano. Essa construção foi longa e árdua, como todo processo que envolve grandes transformações. De lá para cá, caminhamos bastante. Para conversar um pouquinho sobre como foi essa trajetória, convidamos o jornalista Onofre Ribeiro. Além de jornalista, Onofre é palestrante sobre temas de política econômica e comportamental. Dá uma olhada só no nosso bate-papo. Muito bem, então, uma vez dispensada as apresentações, já falei do nosso convidado hoje ilustre, Onofre. Onofre vai ajudar a gente a entender como isso chegou até aqui, né? Humanização é um assunto muito novo. Fala-se de humanização nas últimas décadas, né? Nem sempre foi assim, nem sempre coube esse conceito aí, especialmente dentro das organizações. E nada melhor do que sabedoria para desenhar esse processo de lá para cá. Então, Onofre, gostaria que você dissesse pra gente como é esse conceito, como foi esse conceito um dia, como é que a gente chegou até aqui nesse momento onde fala-se tanto, hoje é necessário. Sim. Já foi totalmente dispensável ou impensável e hoje é tão necessário, né? Como é que a gente fez essa caminhada até chegar aqui? Renata, eu tive a felicidade de viver o Brasil rural nos anos 50, eu nasci em 44, vi o Brasil deixando de ser rural para ser urbano e se construindo uma personalidade de país. Um país no rural a liderança era do chefe absoluta. No urbano já melhorou um pouco, mas veio vindo. E o Brasil construiu mal essa relação de empresa e empregado. Nós herdamos ainda hoje, estamos perdendo agora, eu acho que você vai nos esclarecer sobre isso, nós estamos perdendo agora aquela herança da escravidão. 130 anos depois, ela ficou presente e foi sendo transmitida de geração para geração, o mando autoritário de propriedade sobre as pessoas. E as empresas chegaram nisso. E a gente está começando a mudar isso, me parece que agora. E é inevitável, porque não cabe mais esse mando absoluto, porque eu tenho o capital e você é o recurso humano, não significa nada. Acho que inverteu aí, né? Aí entra você com o humanismo, né? Exato, a gente tem até uma fala que a gente está saindo de uma cultura de dominação para uma cultura de parceria. Então a gente está saindo de uma questão de relação de poder, um contra os outros, para uma relação de parceria, um para com os outros. É muito difícil estabelecer igualdade, né? Exatamente. E aí o ponto, né? Exatamente isso. A gente fala assim, que o capital humano hoje, né, diferente do que você disse que por muito tempo permaneceu, hoje o capital humano, ele é de fato a grande riqueza das organizações. E há um consenso vem sendo construído sobre essa questão de que pessoas, eles são o X da questão. Acho
que Peter Drucker falou há muito tempo atrás de que os maiores conflitos não estavam de ordem de tecnologia, por mais que hoje a tecnologia ela é fundamental nas organizações, não tem a ver com os processos, né, dentro das organizações, mas o X da questão está nas pessoas. Lembrando que o Peter Drucker foi o homem que estabeleceu esse conceito moderno de gestão, né? Exatamente. E talvez começou-se a abrir ali uma janela diferente para sair dessa coisa de dominação, de manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Ouvi muito isso. As pessoas, principalmente na geração do meu pai, era assim, né? Ele fala que o que é sucesso para ele na geração dele? Começar a vida e terminar a vida profissional na mesma organização. Isso era um modelo de sucesso. Outro modelo de sucesso era você chegar no nível de chefia, onde você podia dar as cartas, vamos dizer assim, né? Então as pessoas... Estava muito ligado, a relação humana estava muito ligada à autoridade. Exato. Alguém tinha que ter a autoridade sobre o outro. Exatamente. E aí essa pessoa que tinha autoridade fazia do jeito dela. E às vezes era também a única forma que até então ela sabia, né? Isso eu acredito também que é uma grande mudança, né? Para chegar onde a gente está hoje, né? A gente caminhou muito e antigamente eu fazia do jeito que eu sabia, que eu dava conta, e quem me acompanhava bem, quem não me acompanhava... Eu me lembro do tempo que não tinha fundo de garantia por tempo de serviço, década de 60, que férias era uma coisa meio vaga, e os direitos eram isso, não tinha 13º, os direitos trabalhistas não significavam nada, demitia-se sumariamente porque não concordou com um ponto de vista, quanto mais com o método, né? Isso mudou dos anos 90 para cá. Agora, o conceito da humanização veio quando? Olha, a humanização, ela tem sido falada muito nas últimas décadas. Quando? Quando a gente começou a entender oficialmente que as pessoas é que trazem os resultados. E a partir do momento que a gente... Isso aí é muito sério, hein? Exato. Porque se acreditava, no meu tempo lá de comecei a vida, a máquina, o sistema que produzia resultado, as pessoas eram acessórios, não eram? Exatamente isso. E o X da questão era o quê? A lucratividade da organização. As pessoas estavam ali como instrumentos. Como instrumentos que operavam a questão principal, que era o quê? Geração de lucro. Hoje, embora a gente continue acreditando que o lucro ele é necessário para manter as organizações vivas, como é que a gente chega lá? Através de quem? Das pessoas, né? São as pessoas que vão construir os resultados, são as pessoas que vão trazer mais leveza para os processos, que vão operacionalizar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Essas pessoas, ao saberem desse papel, elas precisam saber da causa e do propósito da empresa para se engajarem e gerar resultado. Não é perigoso isso? Ou é perigoso só para a gestão antiga? Exatamente. Na verdade, é perigoso hoje que elas não saibam disso. É perigoso que elas não saibam disso. Por qual motivo? Cada vez mais a gente vem trazendo a gente vem conhecendo gerações que elas se engajam hoje no propósito. Isso é geracional? É geracional. Que idade aproximadamente estão essas pessoas que precisam conhecer o propósito? Quanto mais jovem, maior a necessidade. Mas hoje, profissionais que já têm aí abaixo de 30 anos, a gente fala que o pessoal ali de 26, 27 já tem isso muito forte. Quem está entrando no mercado de trabalho ali com 15, às vezes 16 anos como jovem aprendiz, né? Esses programas que trazem aí a primeira oportunidade de trabalho, eles já têm isso. É importante que eu tenha meu dinheiro, é importante que eu tenha condições de manter o básico da minha vida, mas mais do que isso, é importante eu saber o que eu faço aqui, o que essa empresa faz pela comunidade, o que essa empresa faz pelo mundo, qual é a contribuição dessa organização. Então você está falando também de propósito do lucro. Exatamente. O lucro, ele já não é mais alguma coisa meramente
apresentada no balanço patrimonial, né? Receita e despesa geravam um relatório e mostrava se a empresa estava saudável ou não. E não era da conta de ninguém. Exatamente isso. Agora, pelo contrário, né? Isso está muito aberto à questão de estratégias da empresa, aonde a empresa quer chegar, de que forma que a empresa vai buscar esse caminho para chegar nos resultados que ela entende que são viáveis, muito mais do que apenas a lucratividade da empresa. Hoje, cada vez mais a gente olha para a qualidade de vida do colaborador, a gente olha para o desenvolvimento, para o autodesenvolvimento, para o autoconhecimento, na verdade, antes do autodesenvolvimento, um autoconhecimento. Eu me conheço, mas e o que eu faço com isso? Então, outros elementos, eles vêm dar uma base para essa lucratividade. Não é mais uma lucratividade. Na empresa antiga, o empregado lá fora, problema dele. Aqui dentro, os problemas dele não eram da empresa. E agora? Numa época não muito antiga, diz que os problemas do colaborador eram da porta para fora, né? Isso. E isso é muito engraçado, porque o ser humano ele é indivisível. Né? A gente não se divide, seria ótimo, seria Onofre? Eu acho que seria maravilhoso a gente poder deixar os problemas e falar, fiquem aí, que agora eu estou começando um dia importante no trabalho. Mas infelizmente não acontece dessa forma, o ser humano não se divide. Uma vez que ele não se divide, quando ele entra no ambiente de trabalho, ele traz todo o contexto. Quando a organização passa a entender que a qualidade de vida dele, que o bem-estar, que quando ele é um profissional melhor, normalmente ele é um ser humano melhor para os dele, e quando ele é uma pessoa melhor, ele também é um profissional melhor, isso expande os horizontes. E a gente não tem apenas hoje em dia treinamento técnicos para a pessoa, se eu trabalho com números, eu vou aprender a fazer isso de forma mais rápida, mais exata, eu vou oferecer ferramentas que vão me ajudar a calcular o que eu preciso. Se eu trabalho com seleção, eu vou ter um aplicativo, um instrumento, um programa que me ajude a fazer isso de forma mais assertiva. Muito além disso, as pessoas já estão, as organizações começaram a olhar para a pessoa que faz isso, né? Não apenas nas questões técnicas, mas também tudo que diz respeito àquele ser humano. Então, quando vai recrutar uma pessoa, o que é que se olha e o que é que se olha quando ele entra na empresa? Olha, eu falo que talvez aí seja o grande start. Hoje o currículo, que em um tempo foi tão pesado, né? A gente fala assim, ó, esse é um currículo de peso, né? E o que estava considerado aqui, ali naquele papel, ele já era um grande propulsor para eu identificar quem é aquele profissional que está comigo. Quem é esse profissional? Inclusive tinha gente que selecionava o currículo antes mesmo de conversar com as pessoas, né? Era muito comum. Hoje, de forma muito mais profunda, quem conversa comigo é um indivíduo, né? Eu consigo ter uma ideia das competências técnicas que aquele indivíduo tem, consigo. Mas dentro de uma escala de, por exemplo, 10 profissionais participando de um mesmo evento, de uma mesma vaga, concorrendo a uma mesma vaga, hoje olha-se muito para a capacidade emocional daquele indivíduo. Porque... Traduz isso, capacidade emocional. Perfeito. Currículo, sim. Formação, isso. Certificados, isso né? É formal, né? Exato. Okay, a gente sempre falou de coeficiente, né, de QI, né? A minha capacidade intelectual. E a minha capacidade emocional, eu falo coeficiente emocional, ele vai muito na minha capacidade de fazer gestão de conflitos, de me relacionar, de estar aberto ao diferente, o que hoje conta muito, né? Nunca se teve tanta geração trabalhando junto. Ah, sim. Automaticamente, conflitos de ordens diversas ao que sempre existiram nas organizações. Deve ter 4 gerações numa empresa, exatamente, né? Isso. 4. Se a gente considerar quem está entrando agora e quem já está ali há um tempo, são 4 gerações que se encontram. E como cada vez mais as gerações elas estão com intervalos de tempo menor, isso tende a aumentar. Intervalo de tempo menor, mas grau de informações diferentíssimos, né? Exatamente isso. E aí é preciso que tenha essa capacidade de interação. Sim. Predomina no currículo, na seleção, predomina o quociente emocional?
eu falo que ainda é muito a teoria e a prática, ela ainda encontra um abismo, né? Talvez sempre irá encontrar. Mas o que eu acredito que mudou muito é a predominância das pessoas não mais olharem apenas o que está considerado em um papel. Então, o que predomina nos relacionamentos, nos indivíduos, numa entrevista, é o coeficiente emocional. Quanto mais interação a pessoa for capaz de ter, melhor profissional ele tende a ser numa empresa. Exato, exatamente isso. Porque a gente entende que a parte técnica, ela é muito mais prática, ela é muito mais embasada. Se eu pego um livro sobre algum assunto que ele é muito técnico e eu debruço naquele livro, eu estudo, eu tenho uma tendência de melhorar a minha capacidade. Já não é tão simples esse movimento para o que diz a respeito às competências que são comportamentais. A gente não tem aí uma escala, olha, a gente vai fazer isso e vai funcionar. É outra solução que seria maravilhosa, né? A gente ter aí uma leitura, fazer um curso. Sim. E de repente sou... técnico. Exatamente. O conceito antigo de quociente intelectual, que era o QI famoso, né? As pessoas tinham uma tendência de QI muito alto, de serem muito egoístas e muito individualistas. Isso não cabe mais no mercado. Talvez se tivesse que ter entre um QI muito alto e um quociente emocional muito alto, a predominância seja do quociente emocional. A predominância, ela vem mesmo do coeficiente emocional. Uma vez que o desenvolvimento das questões comportamentais, emocionais do indivíduo, ela se dá a passos muito mais lentos, né? Eu tenho condições de ensinar tecnicamente um novo colaborador em relação a um processo, a um sistema, mas não é tão simples, não é a mesma proporção que a gente desenvolve um colaborador no quesito emocional, no quesito de competências que tem a ver com o comportamento. Deixa eu te fazer uma pergunta. A escola ensina a criança aquelas 2 mais 2, ensina a ler, ensina algumas coisas. Mas quem educa é a família, né? Com valores e princípios. A cidadania dela vem disso com algum conhecimento, né? Essa pessoa que passou pela seleção foi recrutada por algum aspecto emocional que chamou a atenção da empresa. Uma vez que ela entra, e aí? O que se faz com essa pessoa para que ela mantenha isso e faça isso funcionar dentro dos propósitos da empresa? Essa é uma outra questão que ela é muito olhada hoje em dia, né? A gente fala, hoje é chamada como fit comportamental. É muito familiar hoje dentro das empresas. O que é isso? É a gente entender quais são as semelhanças entre os desejos, as expectativas, os valores, o propósito do indivíduo com a organização. Porque quanto maior a semelhança, maior a propensão dessa pessoa caminhar de uma forma mais engajada. É uma espécie de casamento. E não tem como ser diferente, né? Porque sempre na história aí da humanidade, quem trabalha numa jornada clássica, que a gente fala que é a jornada de trabalho, né? Hoje com o regime, que é a CLT, a gente passa mais tempo no ambiente de trabalho do que em casa com a família. Então, de fato, a gente ter conexão com o que a empresa traz, com o que a empresa acredita, isso favorece muito e vai fazer com que o colaborador queira ficar. Aí a empresa, aí entra o humanismo. Também, porque quando a empresa compreende que o colaborador, assim como todo ser humano, a gente tem uma necessidade de ser reconhecido. A gente não quer estar ali como você falou antigamente, eram objetos, né, decorativos, um acessório, perfeito. E ninguém quer ter essa posição. As pessoas querem ser reconhecidas pelos potenciais dela, pelo que elas têm condições de entregar. E uma vez que isso é possível dentro de uma organização, a gente fala assim, as pessoas ficam mais disponíveis para colaborar. E onde que entra a humanização? A humanização vem dizer pra gente que eu não posso estar satisfeita sozinha enquanto empresa, mas nem você como colaborador sozinho satisfeito talvez seja a solução mais saudável.
Mas quando o cliente quando o colaborador está satisfeito, quando a empresa está satisfeita e quando o cliente está satisfeito, é o que a gente chama de um ambiente humanizado, né? Fica bom para todo mundo. Três pontas. Exatamente. Todas as pessoas envolvidas no processo. Isso envolve fornecedores. É maior do que 3. É uma rede ampla, né? Por que os fornecedores também entram? Se eu, enquanto membro de uma empresa, eu tenho uma necessidade muito grande de me conectar com uma empresa que tenha valores parecidos com o meu, todas as pessoas envolvidas nessa rede, quanto mais elas tiverem essa conexão, mais forte fica. A gente pode dizer, Renata, que num ambiente, isso gera um ambiente de lealdade, né? E a lealdade seria, talvez, a base do humanismo. Sim. Por um tempo se acreditou, nas últimas décadas, quando começou a falar sobre humanização, acreditava-se que a humanização talvez criaria laços frágeis dentro das organizações. E exatamente o contrário aconteceu, né? Quando eu me sinto parte de uma organização que me valoriza, que é leal aos meus princípios, aos meus valores, que entende que eu sou um indivíduo com minhas particularidades, com meu universo, e você é outro, e o outro é outro, e cada um dentro da sua riqueza, do seu universo, né? Nós somos um universo único, cada um de nós. E se em algum tempo isso foi olhado de forma generalizada, hoje entender que o ser humano é um indivíduo único e ele merece um olhar particular, gera lealdade. Então isso cria na empresa uma mudança profunda de cultura. Deixa de olhar o genérico e passa a olhar o genérico, mas individualizando. Aí uma empresa que tem muitos funcionários, como é que ela consegue fazer? Como é que ela consegue gerenciar esse humanismo? É uma excelente pergunta, né? A gente fala que é uma das questões mais faladas, né, quando se fala em humanização. Quando eu invisto em ações, em ferramentas que eles vão aumentar o bem-estar do colaborador, eu consigo favorecer isso. Mas se eu tenho muitos colaboradores, como eu faço isso, né? Primeiro, eu preciso conhecer quem está comigo. Parte desse primeiro princípio. Como é que eu vou conectar o Onofre à minha organização se eu não sei quem é o Onofre, o que tem valor para o Onofre, o que o Onofre pensa? Na época lá que você estava dizendo que foi uma época que você estava ali no mercado, o que o colaborador pensava, como isso era tratado? Era de uma forma muito velada, muita gente não tinha coragem, né, de expor aí suas opiniões. Considerava-se, eu sou testemunha disso, considerava-se que dar uma abertura para o funcionário era sinal de fraqueza da empresa e do chefe. Perfeito. Como as empresas, a maioria eram patriarcas, né, os grandes fundadores, né, o Brasil, as grandes empresas foram fundadas nos últimos 70 anos, 1950 para cá, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, o patriarca é aquela figura, ele não abria para ninguém, nem para a própria família, porque era sinal de fraqueza, morreu. Perfeito, e isso afastava as pessoas do líder, da figura do líder. O líder tinha uma relação mais distante. Sim. Era exatamente isso, era uma relação mais distante do colaborador. Como é que eu vou engajar um colaborador? Se eu não o conheço. 10, mais desafiador ainda. 50, empresa que tem muitas pessoas. Então, os movimentos envolvem, primeiro, eu conhecer quem é esse colaborador, né? Quem é essa pessoa que está comigo, que é importante para ela. Aí você tem 100 colaboradores, então você tem 100 personalidades distintas, completamente distintas, às vezes opostas, né? Com seus conflitos, mal-humorado, briguento, bondoso, generoso, né? Egoísta, isso que é da natureza humana. Como é que comportamento a empresa precisa ter para fazer uma linha do tempo que dá para conviver com esses tipos todos? Esse é o papel da empresa, né? Onde é que ela tem que inovar? Começa na mentalidade da gestão. Quando o gestor entende que aquela turma ali que está no seu guarda-chuva, que está na sua alçada,
ela precisa estar conectada. Como é que a gente conecta essas pessoas? Sim. Sabendo quem são elas. Sabendo qual... Porque, por exemplo, às vezes se eu te conheço, eu sei que você é extremamente direto, a minha comunicação contigo pode e deve ser direta. Vai facilitar para nós dois. Já se tem uma outra pessoa que ela gosta ali mais de um momento dela, que ela normalmente já... tem pessoas que elas são mais redundantes, tem pessoas que são mais... vai pelas beiradas, tem pessoas que não vão direto ao ponto e você precisa dessa habilidade também de fazer isso, porque se você for direto no ponto ela assusta, parece uma coisa que leva muito tempo, mas a verdade é que é exatamente esse é o X da questão. Agora, onde é que está isso? Uma empresa com 100 funcionários tem toda uma estrutura. Tem. As lideranças da empresa ou um propósito da empresa, uma filosofia da empresa, quem é que vai fazer esse trabalho? Primeiro é a cultura. A cultura ela vai gerenciar todas essas pessoas que fazem parte todo dela. mundo lá dentro tem uma linha definida. Todo mundo que está dentro faz parte. E qual é o principal objetivo? Fazer com que cada um sinta-se parte. Porque quando eu faço parte, eu estou mais engajado. Quando eu faço parte, eu quero colaborar, eu quero contribuir, eu quero me dispor. Quando a gente está engajado em um propósito, numa causa, a gente se doa. Esforço, né? Exato. E a liderança, que papel tem? As lideranças intermediárias, porque não tem mais patriarca, né? Hoje é uma organização, é uma estrutura orgânica. E é os gerentes que fazem chegar na base essa linha filosófica que você falou da empresa. Isso. A cultura. A cultura, uma vez instituída, a cultura organizacional, todas as pessoas precisam primeiro conhecer, saber qual é essa cultura, né? O que essa empresa espera, o que essa empresa acredita, o que essa empresa aposta, onde essa empresa quer chegar. Uma vez que isso está claro, primeiro para a organização, sim, e depois para os membros que fazem parte, o gestor tem o papel de disseminar isso, de fazer com que isso chegue a todos os níveis organizacionais. Isso leva um tempo, né? Leva. Deve ser muito difícil para uma empresa nova ou mesmo antiga em transição entender e construir uma cultura de propósitos e princípios, né? Principalmente se a gente vive numa cultura imediatista, né? Nós temos uma cultura imediatista que quer as coisas para hoje, para ontem, né? E isso impede muito, porque de fato é uma construção. E como toda construção... Então, a cultura é uma construção. É uma construção. E dentro desse processo é um degrau de cada vez. Se houve um tempo em que o papel do líder era de super-herói e não tinha espaço, porque isso era fraqueza, fragilidade. Sim. Depois, num segundo momento, nós não temos tempo para isso. Sim. Agora a gente está entrando num terceiro momento, onde a gente está começando a refletir. A gente, que eu falo, é a organização de uma maneira geral. Nós estamos começando a repensar sobre isso. Será que eu parar meu colaborador um determinado tempo dentro da jornada de trabalho dele? Porque isso também, nós vamos falar sobre comportamento, mas extra jornada. E aí isso era mais um empecilho para que as pessoas não se conectavam a questões que envolvem desenvolvimento comportamental, porque eu passei o dia todo trabalhando, aí o tempo com a minha família eu vou buscar um desenvolvimento. Não quero isso. As pessoas se afastavam. Hoje a gente entende que investir esse tempo muitas vezes dentro do horário de trabalho, você está capacitando essas pessoas para que forma? Ferramentas. Sim. Nós temos hoje várias ferramentas que ajudam na compreensão. Vou dar aqui alguns exemplos assim, com nomes, né? Nós temos as linguagens. Tem um livro chamado 5 Linguagens do Amor, um livro muito conhecido aí no universo nem corporativo, mundial, porque foi um livro que ficou muito famoso. E depois ele foi tão vendido, ele foi tão reconhecido, que traduziram isso para o universo corporativo, como as linguagens do reconhecimento,
Como é que eu me sinto reconhecida? Às vezes a forma que eu me sinto não é a mesma forma que você se sente reconhecido. Nós olhamos para uma mesma coisa com olhares diferentes. E isso às vezes traz distanciamento. Poxa, o Onofre nunca me reconhece. Mas o Onofre, às vezes, a forma dele me reconhecer não é a mesma que eu também me sinto reconhecida. Às vezes a forma que eu demonstro o reconhecimento não é assim que você o sente. E aí virava uma eterna insatisfação. Um recurso onde vai favorecer que a gente entender que eu tenho a minha linguagem, você tem a sua, o outro tem a dele. Ajuda tanto em nível geral da empresa, quanto especificamente a liderança, entender que os indivíduos são diferentes, são motivados por questões diferentes. 3 eventos. Um casamento de um colaborador, o nascimento de um filho de um colaborador, a morte de alguém da família de um colaborador. Isso é problema também da empresa? Problema não, isso também diz respeito. Faz parte faz parte da linguagem da empresa esse reconhecimento. Faz, especialmente quando fala-se de uma empresa humanizada. Sim. Você imagina que você perdeu um familiar e pela Constituição você tem direito a 2 dias aí de ausência. Sim. Mas é uma perda que mexeu, né? Muito, e que em 2 dias você não esteja aí completamente... Dificilmente estará. Exato. Se eu falo que no 3º dia você obrigatoriamente precisa estar na empresa, como seria a produtividade dessa pessoa? Está impactada. E por mais que em um tempo soubesse disso, vale o quê? Preto no branco. Era muito preto no branco. Hoje a gente tem um olhar mais individual. Poxa, faleceu uma pessoa que é parente do meu esposo. Sim. Na lei eu não tenho direito de nenhum dia de ausência. Mas às vezes é alguém que participou de toda a nossa vida, da nossa história, que apoiou, que contribuiu. Como é que você espera que uma pessoa dessa consiga render no trabalho? Para lidar com esse ambiente, com essa delicadeza de sentimentos, né? Que pode ser um casamento ou a morte de uma pessoa, ou o nascimento de um filho, por exemplo. Não é ter um psicólogo na empresa. Tem um psicólogo da humanizado. Não é isso, né? Não. Pode ter, mas está longe de ser não apenas isso. Ter um psicólogo. Exatamente isso. Vou voltar em outro exemplo agora do nascimento. Empresas humanizadas tendem a estender a licença maternidade até o 6º mês, né? Então, quando eu passo 6 meses em casa, e o aleitamento, para quem é mãe sabe que ele é recomendado exclusivo até o 6º mês, você está possibilitando a mãe de prover essa criança. Por quê? Muitas mães não conseguem fazer aí a extração correta depois de ter voltado. Você volta para aquele movimento, para aquela rotina que hoje em dia nas empresas, né, independente se a pessoa trabalha com vendas no varejo, na parte da educação, de saúde, o nosso movimento do dia a dia ele é muito turbulento, o nosso dia é muito cheio de atribuição. Então, por mais que tenha-se o tempo ali da mãe fazer, a lei respalda que a mãe se retire para fazer ali a extração do leite, a gente sabe que poucas vezes acontece na prática e a mãe acaba fazendo precocemente ali. Quando a Carmen, minha mulher, teve o primeiro filho, o André, ele era muito jovem, venceu os 3 meses da licença na época. Meu Deus, o sofrimento dela de voltar a trabalhar e deixar o André é uma coisa inexplicável. Isso não é mais tolerável hoje, né? Isso. Dentro do espírito de humanização. Isso mesmo. E quanto mais eu compreendo que a experiência de uma mãe, ela é única, ela é individual. Tem mãe que fala assim, pô, mas eu voltei muito bem, muito feliz. Olha que coisa boa, dá pra gente receber essa mãe com todos o carinho e cuidado que ela merece. Mas a gente não pode pensar que tem outras mães que até o 6º mês tem ali toda uma questão emocional com o filho, né? Então, a humanização também olha para isso. A individualidade de cada um é um, né? Isso. Eu não posso colocar a minha experiência como
como padrão. Para todos, Padrão. como padrão. E nem colocar um peso nela. Exemplo, eu amamentei exclusivo até o 6º mês, quando a empresa não tinha ainda oficializado a humanização. E eu retornei ao trabalho logo após minha licença, que era a licença ali clássica. Então, eu fazia a extração do leite e foi possível, porque eu tive muito leite. E se eu pensar que porque eu consegui, outra pessoa também vai conseguir, eu estou colocando aí uma régua que ela não é igual. Ela não é igual porque às vezes outra mãe tem outra demanda, outra necessidade, tem dificuldade de fazer isso, enfim, cada indivíduo é único. Quando você fala isso, fica aqui pensando que as empresas vão ter muita dificuldade de entender esse novo aí, né? Porque significa uma quebra de paradigmas históricos de autoridade, de lucro, e quebrar essa questão da autoestima chamada fragilidade, né? E o controle também, né? O controle. Era muito mais fácil, quando eu falo, vocês obedecem, ninguém dá a sua opinião. Se eu cheguei até aqui, é porque eu posso dar as cartas e tá tudo bem. É muito mais fácil essa questão do controle. Na relação com o colaborador, esse comportamento, né? O que ele provoca? Ele não é mais aceitável. Ele provoca, na maior parte das vezes, uma rejeição das pessoas que fazem parte do time, de fato que, de uma forma velada, na maior parte das vezes, né, as pessoas não vão contribuir. Ela fica apática. Fica. Ou então ela fica ali num movimento, mas um movimento sem fazer. Você olha, parece que a pessoa está fazendo um monte de coisa. Às vezes é um mecanismo até inconsciente. Fica uma zona cinzenta, né? Fica, e aí eu passo a não contribuir, isso aqui não me pertence mais, mas eu preciso daqui. A gente volta lá para trás, quando a gente falava sobre aquela pirâmide básica, né? Então eu preciso estar ali naquela base para atender o quê? Necessidades básicas. Eu preciso ganhar dinheiro para eu pagar minhas contas e para eu ter o mínimo possível. Então eu fico aqui, fazendo o mínimo. Não há risco das empresas, como isso é muito novo ainda, não está consolidado como um comportamento geral, não há risco da empresa ter receio de afetar o seu lucro e manter um comportamento tradicional? Tem acontecido ainda, né? Como você disse, né? É um movimento muito novo. As pessoas, as empresas, hoje o Brasil, grande parte das empresas são empresas familiares, e reforça ainda mais essa questão que você disse anteriormente de ser patriarcal, né? De ser uma coisa muito... sempre funcionou assim, então vamos continuar fazendo. Isso são crenças muito antigas, né? Time que está ganhando não se mexe. São paradigmas históricos. Isso. Não valem. Não valem mais. Ainda nós estamos na transição, mas a gente está falando disso, a gente está ouvindo em todo lugar, e daqui a pouco quem não entender vai ficar. Porque o mercado de trabalho vai ser ocupado cada dia mais pelas gerações mais novas, né? Elas, de um lado, são digitais, portanto, elas têm uma noção de autoridade e de convívio social diferente. E elas não aceitam o trabalho pelo trabalho, né? O que tem que motivar elas? O propósito que nós falamos anteriormente. Quando eu entendo, e isso vem de encontro quando você perguntou como fazer isso. Eu falei investindo em ações que aumentem o bem-estar do colaborador. Porém, essas ações elas têm que estar ligadas ao propósito da empresa para elas serem mais eficientes. Então, quando eu tenho uma ação ligada ao propósito e eu compreendo que as pessoas que estão chegando, elas vão buscar uma conexão a partir do que faz sentido para elas, aumenta a minha visão de falar assim, o que faz sentido para mim é uma parte. Independente do grau que eu ocupe na empresa, é uma parte de um todo. E no final das contas, o todo ele é mais, ele tem um maior impacto. Eu assisti recentemente uma apresentação de um grande grupo do agronegócio em que a parte de humanização, ainda que estava sendo desenhada apenas, era dirigido por algumas moças bem jovens da própria família. E elas confessaram a extrema dificuldade
naquele ambiente tradicional de patriarcalismo familiar, elas trazerem algumas modificações nessa linha. A empresa não aceitava porque não gera lucro, e na visão delas, estou falando de gente que exporta para o mundo inteiro, que lida com bilhões, e que acredita que isso não agrega nada. No momento está uma vertente muito boa de exportações, mercado internacional, mas isso tende a equilibrar daqui a alguns anos. E aí? Quanto mais demorar a humanizar, mais dificuldade terá de ter colaboradores e de compreender os momentos seguintes, né? Exato. E assim, é compreensível esse pensamento, ainda que ele precise ser desconstruído, mas é compreensível, né? Quantos anos foi falado nisso? O time que está ganhando não se mexe, sempre foi feito assim. Quantos padrões nós temos, né? Quantos padrões a gente tem? Então é muito compreensível. Mas quanto mais tempo eu demorar para entender que o que serviu ontem não está servindo hoje. É igual a gente quando pega uma roupa lá da adolescência, você tenta colocar ali depois de uma idade. Tem uma tendência de não cabe. Às vezes não realmente. Só não cabe, mas fica ridículo. Como é que eu usei isso? Isso! Às vezes não cabe ao estilo, é o tamanho, né? Às vezes é de fato um manequim que não cabe. O cabelo que mudou, não cabe mais. Isso, exatamente isso. É a mesma coisa que vai acontecer. Se serviu ontem, hoje já não serve mais. E se não serve mais, quanto antes eu estiver atento, mais eu vou conseguir. Você foi numa questão que ela é central. É familiar para quem gere uma organização, o quanto a rotatividade alta prejudica um negócio. A não humanização gera o quê? Dificuldade de recrutamento e rotatividade. Alta. E é muito caro, né? É muito. Aí vai pesar no lucro. Né? Exatamente isso. E essa compreensão, ela começou a expandir os horizontes. Volta de novo no lucro, né? É também para que a gente torne a empresa... Você me está dizendo, nós estamos mexendo num tema novo. O que é o lucro, afinal, então, de uma organização? Como é que é o lucro? O lucro não é só o sucesso financeiro, então. Na modernidade não é mais. O que é mais que está envolvido junto com o lucro? Até porque para chegar no lucro financeiro, né, que foi o que a gente ouviu falar há muito tempo como o único indicador de sucesso nas organizações, né? Porque é que hoje campanhas, né, empresas que têm as melhores empresas para se trabalhar, esse tipo de ranking que existe hoje em dia, eles olham como uma pequena parte se a empresa... quanto o percentual de lucratividade dela vai para outras questões com muito mais peso. Exemplo, quantas pessoas se sentem reconhecidas, que tipo de ações isso a empresa favorece, desde ações básicas como no dia do aniversário, né, tem algo diferente, tem algo especial para essa pessoa, como esse colaborador ele é tratado. Tem algumas empresas que envolvem ali o dia de levar o animal de estimação, um espaço para descanso, um videogame ali para entreter, uma mesa de ping-pong. Então, essas questões hoje elas são muito olhadas dentro de premiações, né? E isso é um sinal de que... Envolve também ações sociais externas? Também. Eu entender como que a empresa que eu trabalho contribui para a sociedade tem um impacto bem grande. Para o meio ambiente, então, hoje é definitivo, né? Isso. E tem gente que fala assim, é um assunto que está em alta, mas tende a ainda elevar. Sim. No conceito mundial de gestão, meio ambiente, cultura e gestão de tudo isso. Está no top ambiental. E por muito tempo as pessoas entendiam, isso não é um problema meu. Isso não é um problema meu, isso não é um problema meu. Tem que empresa então nós estamos falando? Qual empresa? Que tipo de empresa nós estamos falando? Na hora que a gente vai fechando tudo isso que nós estamos discutindo aqui, eu estou aqui pensando, e certamente quem está nos assistindo também está pensando, que tipo de empresa nós estamos falando?
Nós estamos falando de empresas que estão abertas e disponíveis para compreender um modelo que foi reconstruído. Todo o processo que a gente precisa fazer uma grande mudança, ele é construído, aí ele precisa ser desconstruído para começar uma nova construção. Desconstruiu, né? Desconstruiu. Quer dizer, foi o elemento que gerou a desconstrução, mas desconstruiu. Desconstruiu. E agora vem a reconstrução. Nós estamos falando então de empresas que estejam disponíveis para esse olhar, porque uma empresa pequena pode humanizar, uma empresa média pode humanizar, uma empresa grande pode humanizar. Ainda tem um conceito de que humanização envolve ações de investimento financeiro alto, e a gente conversando sobre isso demonstra que não, né? Que é possível para todas as organizações que estiverem disponíveis, porque também se tem uma coisa que hoje não é mais aceitável, é eu falar uma coisa e eu fazer outra. Então não adianta eu querer para o cliente final, eu querer colocar que eu tenho uma empresa que acredita nisso, naquilo, e internamente essas coisas não funcionam. Antigamente, Renata, eu me lembro bem que as grandes empresas tinham mural. Que era um quadro na parede, aí botavam as cartinhas, avisos, a lista dos aniversariantes do mês, era uma coisa assim, né, fixa e imóvel na parede. Hoje isso está nas redes sociais, né? Há uma comunicação aí informal dentro da empresa que é uma monstruosidade de grande, grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram. E a empresa corre o risco, então, de se ela não tiver esse olhar humano, ela ser sabotada por informação que correm a revelia nas redes sociais. Perfeito, principalmente porque cada vez mais a gente entende que guardar informação não é inteligente. Tem uma questão estratégica da empresa que ainda, né, é preciso ficar ali com quem olha para essa estratégia, mas existem várias outras questões que sempre foram guardadas num cofre ali, que hoje em dia elas estão disponíveis. Hoje, para você ter ideia, Onofre, você como consumidor, você como profissional, você como indivíduo, deve saber muito bem quem está nos assistindo. Enfim, hoje é um assunto comum, né? É uma coisa que as pessoas sabem disso. Hoje o cliente, às vezes, ele tem mais informação do que quem está dentro da empresa. Sim, é verdade. Então, mais ainda, essas questões, esses canais de comunicação internos, eles precisam trabalhar junto com a empresa. A empresa precisa ter ciência de que se comunicar, fazer uma comunicação que converse com os indivíduos, que alcance as pessoas, que faça sentido. De que forma? De formas diferentes. Existem hoje games, né, para conectar aí a galera, não só os jovens. Renata, e outra coisa, e a diversidade? As diversidades, essa é uma tendência nova, né? Que a empresa patriarcal tem dificuldade de lidar com isso. Diversidade relacionar étnicas, religiosas, de comportamento, de gênero. Era comum um padrão, né? Essa padrão. Empresa combina com esse tipo de perfil e os colaboradores seguiam todos um perfil muito similar. Hoje já não é mais nem possível isso, porque as coisas vieram sendo desconstruídas de uma maneira que hoje em dia a gente não consegue. Uma empresa de médio porte, uma de grande nem se fala. Por quê? Porque as pessoas estão com mais liberdade para serem elas mesmas. Isso desde muito cedo, né? Antigamente a gente vê lá na minha geração, minha mãe falava, vão para a igreja. Eu falava, por quê? Porque tem que ir. E eu ia lá para a igreja, e eu podia não saber o que eu estava fazendo lá, mas eu estava lá. Hoje em dia, eu tenho um filho de 4 anos que, quando ele vai, ele fala, e por que fica lendo? E por que acontece isso? Como isso funciona? Por que você está conversando? Ele está buscando o sentido de tudo com 4 anos de idade. Ele está buscando a causa, né? Exatamente isso. Não tem causa, não vou lá. Isso mesmo. Não tem causa, não vou para essa empresa. Perfeito. E
A própria abertura, né? Poxa, antigamente, se eu tenho o corpo tatuado, eu preciso usar uma manga comprida. A tatuagem era absolutamente imperdoável. Hoje é uma linguagem, né? Isso mesmo, é uma expressão, é uma forma de expressão. E quando eu entendo que um indivíduo ele é independente, o indivíduo ele não depende exclusivamente de uma identidade visual, de uma crença, de um padrão, eu começo a entender que tem algo por trás. Esse desafio da nova empresa que nós estamos falando aqui é muito grande, é uma reconstrução mesmo, né? Palavras certas, seja reconstrução mesmo. Você crê que isso vai levar um tempo, ou a pressão do mercado e da sociedade, da realidade, vai fazer com que ou faça ou não faça? Eu acredito que muito em breve as pessoas, as organizações vão ser emparedadas mesmo. Não vai ter para onde correr. Não vai ter para onde correr, Onofre, até por conta da velocidade com que essas coisas... A diversidade. É só você caminhar na rua e você olhar que as pessoas hoje têm uma expressão única e ela está ali disponível para quem quiser ver. Então, como é que eu vou fingir que eu não vi se ela está em todo lugar? E vai fingir que não pode entrar aqui na empresa. Isso mesmo. Onde é que está o talento? Exatamente. Então eu acredito que muito em breve, embora ele seja processual, embora a cultura é uma coisa que vai sendo construída, essas mudanças de pensamento, especialmente de fundador de organizações lá de trás, 40 anos atrás, empresas com 50 anos, 30 anos, 20 anos, muitas empresas assim, ainda está ali na segunda geração. Então ainda tem em muitas empresas um zelo pela cultura, pelo padrão. Especialmente pela moralidade. Que é uma coisa que hoje a moralidade é individual, né? O que para você é absolutamente normal, talvez para mim não seja, para outro mais ou menos, e para outro tem a ver. Então, nós estamos numa terra virgem para ser reconstruída, repovoada de novos conceitos, e talvez seja aí o sentido do humanismo, né? Reconhecer as pessoas na sua diversidade individual, trabalhando para uma empresa que tem um propósito comum. É muito complexo isso. E é muito é desafiador, né? Também. E é muito rico eu entender que cada indivíduo ele é único com as suas questões, mas todos podem ter um propósito em comum e que eu só preciso respeitar o outro. E esse respeito ele volta lá quando você disse assim, isso tem a ver com lealdade? Tem a ver com lealdade. Quando eu sou leal aos meus princípios, quando eu entendo por que eu faço o que eu faço, quando eu entendo que eu ser de uma forma e o outro ser de outra não diz respeito a quem é melhor ou quem é pior, ou se um vai crescer mais ou se o outro, enfim, tudo isso tem um grande impacto. Eu estava na universidade em 68, e foi o ano em que apareceu a pílula anticoncepcional na França e chegou ao Brasil rapidinho. Essas coisas vão rápido. Era do interesse de todo mundo. Apareceu a mini saia e as moças queimaram o sutiã em praça pública na França. 68, lá se vão 54 anos, 53 anos. Foi um terremoto inadmissível para o mundo conservador, religioso e moralista de então. Mas foi um salto, mexeu, mudou o conceito de casamento, mudou o conceito de sexo, a obrigatoriedade da virgindade das moças para casar era muito mais medo de engravidar do que outra coisa, passou esse medo. A mini saia mostrou um pouco acima do joelho, o mundo não mudou, começou a desmistificar o corpo e houve um terremoto de comportamento na moralidade da época. Mas o mundo não parou, ao contrário, andou e evoluiu. As mulheres conseguiram entrar no mercado de trabalho, esse approach de queimar o sutiã, de subir a saia e de poder desfrutar do corpo com a pílula,
eliminou o tabu do sexo, elas tiveram alavancagem para entrar no mercado de trabalho, entrar na universidade, assumir espaços, e nós chegamos no que chegamos. Em 50 anos deu esse tipo de salto. O que está acontecendo agora, mais ou menos? É o mesmo terremoto, não é? É o mesmo movimento. Está balançando para se encaixar de novo. A gente deu um exemplo, a gente brincou com a roupa que não serve, né? Sim. O sapato, tem que às vezes dar uma calçadinha, uma forçadinha, a roupa, enfim. A gente está se movimentando, não é para encaixar, porque padrão, ele cada vez, ele faz sentido desde que eu compreenda da onde vem, porque eu tenho esse padrão, né? Mas já passou uma fase de que a gente fazia as coisas porque sempre foi feito assim. Ah, por que você faz isso? Porque é assim que faz, mas quem falou que foi assim que faz? Foi assim que eu aprendi. E aí a gente veio repetindo. Por que você tem esse conceito? Ah, porque me passaram assim. Você nunca questionou, e não à toa nós estamos, né, onde nós estamos. Agora, esse terremoto, né, que é balançar as estruturas... Sim. Ele, por mais que desmorone... O terremoto serve para desconstruir, né? Exato. Derruba os prédios. Derruba. E muitas vezes... Às vezes prédios históricos. Tradicionais. Quanto mais antigo, mais rápido cai. Isso. Quanto mais antigo, mais rápido cai. Aí no lugar, o terreno é valorizado, tem que fazer alguma coisa nova. Exato. É o que estamos vivendo agora. É o nosso momento atual. E o terremoto da pandemia, mais tecnologia, mais a juventude que vem com um chip diferenciado, não tem espaço mais para o comportamento tradicionalista e nem patriarcal, tradicional. Né? Não tem mais. Não cabe mais. E também os padrões estão durando muito pouco tempo. Né? O padrão hoje, rapidamente. Eu usei calça boca de cima. Tem nada mais ridículo. Mas foi uma linguagem da época. Durou o tempo que tinha que durar, né? Nós estamos fechando um ciclo histórico, né? E estamos abrindo um ciclo novo, que nós estamos chamando aqui de humanização em termos de empresa, né? Isso. Então, o que você diria para o dono de o dirigente, vamos chamar de dono não, de dirigente de uma empresa média, pequena, média, que é a maioria, né? O que você diria para ele diante do que nós conversamos, da inevitabilidade da humanização e da inconsistência do padrão? Perfeito. Eu gosto muito de um texto que chama Encerrando Ciclos, né? Onde ele traz para a gente o convite de que quando um ciclo chega no final, a gente precisa reconhecer isso, a gente precisa entender, ser grato ao que passou, que nos trouxe até aqui, mas se a gente não conseguir fazer essa virada, entender que algo que serviu ontem não serve mais hoje, que vai ficar a experiência, mas algumas coisas precisam ser reconstruídas, precisa abrir espaço para o novo, a gente fica muito parado, a gente fica estagnado. Então, hoje em dia, na velocidade que o mundo caminha, não é mais possível, né, aceitar nada que é parado. Se eu parei, em muito pouco tempo eu sou atropelado. Porque o movimento não para, né? Não. Então, o que eu diria, para que as pessoas começassem a ressignificar algumas questões, tem muita coisa que está envolvida aí, questões enraizadas lá na nossa educação, no que a gente ouviu, e se a gente não desprender disso, vai ficar muito mais desafiador trazer esse novo, né? Porém, se a gente não encerra um ciclo para que outro venha, a gente acaba muito estagnado. Eu acho que esse é o maior comprometimento que a gente vai ter, é ficar estagnado, e não tem espaço para isso hoje. Eu fico percebendo as crianças que estão nascendo. Você tem o Davi com 4 anos. Entre você e ele, embora você seja muito jovem,
tem um século de distância, né? Tem. E entre eu e o Davi, tem uns 5 séculos de distância. Mas é um movimento que nunca parou, né? E ele vai trazendo a pressão por um movimento novo. Mas e quem está com 18 anos, e quem está com 20 anos, e quem está com 25, está com 28, como você disse. Então, a pressão sobre o pequeno empresário, ou médio ou grande, independe do tamanho da empresa. Independe. Porque a gente está falando de pessoas. E pessoas são pessoas em qualquer lugar, em qualquer ambiente. São quem fazem o movimento, né? Isso. Quem faz o movimento muito são as pessoas. Isso. E as pessoas estão fazendo o movimento delas. Isso é muito fácil da gente perceber com tantas coisas que a gente tem percebido. Quantas ferramentas novas, quanto espaço para que as pessoas olhem para as suas questões, aflorem aí o lado que por tanto tempo ficou ali escondido, não posso expor isso. E esse é um sinal de que as pessoas estão em movimento. Se a organização não acompanhar esse movimento, vai destoar. A organização é uma pessoa de muita gente, né? É uma pessoa de muita gente. Exatamente. E as pessoas fazendo esse movimento não tem outro caminho a não ser e quanto mais compreensão os gestores tiverem, os dirigentes tiverem, mais suave vai ser. Bom, a empresa nós já discutimos bastante. Você falou bem no comecinho da nossa conversa sobre a questão do autoconhecimento. O colaborador chega na empresa, ele traz uma personalidade, uma consciência, uma vivência, mas ele ainda não está conectado com a empresa. Então, a empresa e o empregado precisam de uma conexão. E como é que essa conexão acontece se eu não souber a que eu me conecto? Falando do empregado, do falando do indivíduo, do colaborador, da pessoa única. Quando a gente sai do contexto da organização e vai para o indivíduo... Com quem que ele tem que conectar? Exato. Com quem que ele tem que conectar? Ele precisa conectar, para ele se conectar primeiro a um outro indivíduo, para ele se conectar a um grupo, para ele se conectar a uma causa, ele precisa, antes de tudo, saber o que conecta ele. O que faz o coração dele vibrar, né? O que faz meu coração vibrar não é a mesma coisa que faz o seu, sim, que não é a mesma coisa que faz o do outro. E quando eu entendo quem eu sou, por que eu sou dessa forma, o que me dá borboletas no estômago, né? O que me faz de fato o meu coração pulsar mais forte, me dá um caminho mais suave, me faz mais feliz, me faz mais disposto, disponível para contribuir, para acordar, para ir trabalhar. A gente fala assim que eu fico muito mais disponível para o mundo quando eu entendo quem eu estou, qual é meu papel nesse mundo. E o papel do indivíduo, ele está completamente ligado ao papel que ele vai exercer em todos os outros âmbitos. Então, o autoconhecimento, ele já foi algo que era trabalhado em terapias, para quem precisava, né? Que a gente ainda tem também esses padrões ainda construídos, né? Na sua época se falava que alguém ia para o psicólogo. Isso era muito pouco. Exato. E tinha preconceito. Fulano tá doido. Exatamente. E às vezes apenas estava fora do tom coletivo. Isso. Eu vi uma charge muito boa esses dias que fala assim, é uma pessoa mais velha e uma mais nova. E aí a mais nova fala assim, o papo tá bom, mas eu vou indo porque eu tenho terapia. E a mais velha fala assim, nossa, mas essa geração de vocês precisa de terapia, né? E ela responde assim, a de vocês também, mas vocês não sabiam. Então eu acho que o caminho é por aí, né? A gente entender que quando eu me reconheço, se a humanização ela tá ligada também à compaixão, a eu julgar menos, a eu selecionar menos por uma cor de cabelo, por
por um estilo, sei lá, por um gosto, por uma orientação sexual, por uma opção religiosa, né? Se tá ligado nisso tudo, parte do indivíduo se reconhecer, saber quem ele é, saber quais gatilhos que ele tem, compreender o seu universo, pôr o dedo lá nas feridinhas dele também, que aí a gente fica mais humano. Quando eu me reconheço também como alguém que eu tenho forças, mas eu tenho fraqueza. Eu tenho luz, mas eu tenho sombra. Quando eu olho para isso, eu falo, é isso tudo tá aqui dentro, eu fico mais aberta. Eu sou humano, ele é humano. Isso, eu fico mais aberta para o outro. E o ponto de partida sempre vai ser de mim para com o outro, né? Hoje em dia tá cheio de gente querendo aí mudar o mundo, as empresas, mas não começam da onde é possível. Só é possível aqui. Eu só consigo mudar a mim mesmo. Talvez através da minha mudança eu inspire outras pessoas. Mas eu não consigo mudar. Nem meu pai, nem minha mãe, nem meu esposo. E nem seu filho. Nem meu filho. Nem meu filho. Somente agradecer, então. Você é brilhante, viu? Obrigada. Agora, Renata, fechando a nossa conversa, eu quero, sua permissão, vou contar um exemplozinho curto. Quando, em 1939, quando a Alemanha invadiu a França, primeiro veio a Força Aérea Alemã e jogou um mundo de bomba na cidade. Vamos imaginar um bairro de Paris de 1939. Tinha igrejas, escolas, hospitais, praças, casas. Ali tinha uma vida estabelecida, né? Vieram os aviões com as bombas, destruiu quase tudo. O que não destruiu com bomba, vieram os tanques alemães depois, chamados Panzers. Eram uns tanques monstruosos, e eles passaram por cima do que sobrou e nivelou o chão. Morreu gente demais no bombardeio e muita gente fugiu, foi morta a tiro pela infantaria que veio em seguida. Então, zerou, onde tinha tudo aquilo que eu falei, passou a ser um deserto. Só ruínas de uma cidade que já foi viva, pulsou, um bairro que viveram tantas pessoas e morreram tantas pessoas, tantas lembranças, tantas memórias, tantas vivências. Aí eu fiz foto dessa, eu tirei do Google fotos dessa Paris. Era uma ruína infinita. Paris, Berlim e Londres. Ruína só. Eu fui dar uma palestra outro dia numa faculdade e tirei as fotos daquele mesmo lugar em 1939, depois do bombardeio, dos Panzers e da infantaria, e tirei foto de agora. Ninguém diz que ali passou uma guerra. Está reconstruída, brilhante Paris, prédios monumentais, maravilhosos, como se jamais tivesse havido. Isso mostra capacidade de transformação que a destruição traz. Ela desmanchou um universo e o universo se reconstruiu noutra linguagem arquitetônica, humana, outras pessoas, outros descendentes, e ninguém lembra mais que teve uma guerra. Incorporou-se no comportamento, né? E aí eu fecho lembrando muito meu pai. Ele já morreu. Aos 90 anos nós conversávamos em Brasília. Ele morava lá e ele, falando de alguma coisa que passou, ele me chamou a atenção. Meu filho, o passado é bom para você lembrar, mas larga ele lá, ele atrapalha. Porque o bom mesmo é ter saudade do futuro. Nós estamos num tempo de sentir saudade do futuro, não é? Exato. E que muito em breve a gente possa olhar para as pessoas e sentir esse mesmo impacto, né? A gente nem consegue mais mensurar como é que foi o processo, porque a gente olha e vê tantas coisas boas, tanta fortaleza, que muito em breve a gente possa voltar a olhar e entender que um indivíduo, ele é ser humano, e o propósito é esse. Recordar se um dia a gente esqueceu de que nós somos humanos, né? E como tal devemos nos comportar, nos
nos apresentar aí para o mundo, porque é dessa forma que a gente vai deixar a nossa marca. Assim como você tem deixado a sua, viu, Onofre? Obrigado. Prazer demais te receber aqui. Obrigado. Muito obrigada pelo nosso papo. Muito bom nosso papo. Até a próxima. Até a próxima. Uma empresa que possui colaboradores satisfeitos, ela se beneficia com a baixa rotatividade, além do que se vale de uma força produtiva mais engajada e, consequentemente, mais lucrativa. Se você deseja mais informações de como nós podemos ajudá-los nesse caminho, nos procure, vamos deixar aqui nossas redes sociais, nosso contato e estamos à disposição. Vai ser um prazer conversar com você.